Genzaemon chegou na hora combinada, acompanhado por seus alunos. Musashi não estava lá. Minutos somaram 1 hora. O rapaz provavelmente ficara com medo e fugira da cidade. Genzaemon mandou um aluno procurar o jovem samurai na hospedaria onde ele estava. O aluno voltou logo. Musashi, ele relatou, estava dormindo quando ele chegou e, ao ser acordado, havia-lhe ordenado com muita impertinência que enviasse a Genzaemon seus respeitos e que em breve estaria lá. Genzaemon ficou furioso e começou a andar de um lado para o outro. E Musashi não aparecia. 2 horas mais se passaram antes que ele surgisse ao longe, atravessando tranquilamente o campo na direção deles. E usava, também, uma faixa vermelha na cabeça, não a branca tradicional como Genzaemon. Genzaemon gritou zangado para Musashi e avançou, impaciente para acabar com este irritante campônio. Mas Musashi, parecendo quase entediado, aparava um golpe após o outro. Os dois conseguiam fustigar as testas um do outro, mas enquanto a faixa branca de Genzaemon ficava vermelha, a de Musashi continuava da mesma cor. Finalmente, frustrado e confuso, Genzaemon atacou mais uma vez bem na direção da espada de Musashi, que bateu em sua cabeça e o derrubou ao chão inconsciente. Genzaemon mais tarde se recuperaria, mas ficou tão humilhado com a derrota que largou o mundo da esgrima e foi ser monge, e assim viveu o resto de seus dias. Interpretação: para um samurai, perder um duelo podia significar morte ou humilhação pública. Espadachins exploravam qualquer vantagem, destreza física, superioridade no uso da espada, a técnica perfeita para evitar esse destino. Mas os melhores samurais, os Bokudens e Musashis, exploravam sua vantagem conseguindo tirar o adversário do jogo com sutileza, confundindo sua mente. Eles tentavam deixá-lo inibido, um pouco preocupado demais com a técnica e o estilo, uma armadilha mortal para quem precisasse reagir na hora. Eles o induziam a se concentrar na coisa errada, a mão esquerda, a faixa vermelha. Principalmente no caso de um adversário com ideias convencionais, eles podiam demorar para aparecer, provocando uma frustração que perturbaria o senso de oportunidade e a concentração dele. Em todos estes casos, uma mudança no foco ou humor do inimigo poderia levar a um erro. Tentar reparar esse erro no calor do momento levaria a outro, até que o lutador em desvantagem, literalmente, caminhava em direção à espada do outro homem. Compreenda, o que vai funcionar melhor no jogo das manobras para ganhar vantagem é uma sutil perturbação do humor e da maneira de pensar de seus adversários. Seja direto demais, faça um comentário ofensivo, uma ameaça óbvia e você os acorda para o perigo que você representa, incita seus ryumas competitivos, desperta o que há de melhor neles. Em vez disso, você precisa despertar o pior. Um comentário sutil que os deixe conscientes de si mesmos e os irrite fará com que se voltem para dentro, perdidos nos labirintos de seus próprios pensamentos. Um ato aparentemente inocente que desperte um estado emocional como frustração, raiva ou impaciência igualmente turvará sua visão. Em ambos os casos, eles tendem a não conseguir o resultado esperado e começam a cometer erros. Isto funciona muito bem com rivais que precisam mostrar um desempenho, fazer um discurso, digamos, ou apresentar um projeto. A ideia fixa ou emoção ruim que você cria neles os faz perder o contato com o momento e eles ficam confusos sem saber o que fazer e quando. Faça isto corretamente, também, e ninguém perceberá sua participação no mau desempenho, nem mesmo o rival de quem você se aproveitou. 4 Em janeiro de 1988, o senador Robert Dole do Kansas pôde sentir o cheiro da vitória em sua busca de chegar a ser presidente dos Estados Unidos.
Seu principal adversário para a indicação dos republicanos era George H. W. Bush, o vice-presidente titular na administração de Ronald Reagan. Nas reuniões de líderes políticos de Iowa, o primeiro teste na temporada das primárias, Bush estivera apagado e terminara em um distante terceiro lugar, atrás de Dole e do teleevangelizador Pat Robertson. A campanha agressiva de Dole havia lhe granjeado muitas atenções. Ele tinha fôlego e era nitidamente o líder na corrida. Para Dole, entretanto, havia uma nódoa em sua grande vitória em Iowa. Lietwater, de 36 anos, estrategista da campanha de Bush, tinha espalhado na mídia uma história que colocava em questão a integridade da mulher do senador, ex-secretária de Transportes, Elizabeth Dole. O senador era um político eleito com quase 3 décadas de permanência no cargo e que havia criado a couraça necessária, mas atacar sua mulher, ele achava, extrapolava os limites. Ele tinha um gênio que seus conselheiros lutavam para conter e, quando a história veio à tona, ele partiu para cima dos repórteres, dando a Atwater a oportunidade de dizer: ele pode explodir, mas se alguém o atacar de novo, começa a choramingar em seguida. Atwater mandou a Dole uma carta com 10 páginas enumerando as muitas vezes que o senador pelo Kansas havia estado negativo na campanha, e esta carta, também, chegou à mídia. Dole estava furioso. Apesar de sua vitória em Iowa, ele não suportava ver o nome de sua mulher na lama. Ele ia se vingar do pessoal de Bush e de Atwater. Logo depois veio a primária em New Hampshire. A vitória aqui colocaria Dole no caminho, e ele estava na frente segundo as pesquisas, mas desta vez Bush surgiu lutando e a corrida apertou. Uma semana antes das eleições, o pessoal de Bush publicou um anúncio retratando Dole como um sujeito em cima do muro, um homem de duas caras cujos votos no Senado dependiam de oportunismo, não de uma crença sincera. Humorístico, ilusório, sarcasticamente negativo, o anúncio tinha as digitais de Atwater espalhadas por toda parte. E o momento era perfeito, tarde demais para Dole responder com seu próprio anúncio. A publicidade ajudou a empurrar Bush para a liderança e, dias depois, para a vitória. Logo depois de divulgados os resultados da primária de New Hampshire, o repórter da NBC, Tom Brokaw, foi procurar Bush querendo saber se ele tinha alguma mensagem para seu rival. Não, ele respondeu, com um sorriso: deseje-lhe apenas felicidades. Em seguida Brokaw encontrou-se com Dole e fez a mesma pergunta. Sim, disse Dole, mal-humorado. Pare de mentir sobre minha ficha. Nos dias seguintes, a resposta de Dole foi repetida diversas vezes pela televisão e discutida nos jornais. Ela o fazia parecer um perdedor magoado. A imprensa começou a exagerar, e Dole era indelicado, parecia um chorão. Semanas depois, ele sofreu uma esmagadora derrota na Carolina do Sul e logo em seguida uma série de fracassos ainda piores nas primárias da super terça-feira em todo o sul do país. Em algum ponto ao longo do caminho, a campanha de Dole havia se espatifado e incendiado. Ele nem desconfiava que tudo começara em Iowa. Interpretação. Lietwater acreditava que os adultos podiam ser divididos em 2 grupos, os maduros demais e os infantis. Os maduros demais eram inflexíveis e sérios em excesso, tornando-se muito vulneráveis na política, principalmente na era da televisão. Dole era nitidamente do tipo maduro, Atwater era infantil. Atwater não precisou pesquisar muito para ver que Dole era hipersensível a respeito dos ataques à sua mulher. Repetindo antigas acusações contra ele em Iowa, Atwater conseguiu irritar o senador.
Ele fez o sangue de Doyle ferver com a carta que o acusava de iniciar a campanha suja, e aumentou a pressão com o anúncio na hora certa, colocando em ridículo a ficha de Doyle diante dos eleitores de New Hampshire. Embora Atwater é quem estivesse pressionando, a explosão de Doyle com Bruco concentrou todas as atenções nele e em sua falta de espírito esportivo. Atwater, um gênio na arte de manobrar para tirar vantagem, agora recuou. Doyle só pôde reagir com mais azedume, agravando o problema e levando ao suicídio eleitoral. Os tipos mais fáceis de tirar vantagem são aqueles rígidos. Ser rígido não significa necessariamente perder o bom humor ou o charme, mas significa ser intolerante com qualquer coisa que quebre o código de comportamento que eles consideram aceitável. Ser alvo de gozações anárquicas ou não convencionais detonará uma reação exagerada que os faz parecer azedos, vingativos, incapazes de liderar. A calma exterior do adulto maduro momentaneamente vai para o espaço, revelando algo bastante rabugento e pueril. Não desencoraje esses alvos a levarem as coisas para o lado pessoal. Quanto mais amargos eles forem em seus protestos e acusações, pior vão parecer. Eles esquecem que o importante é como são percebidos pelas pessoas ao redor ou, em uma disputa eleitoral, pelo público. Inflexíveis até a alma, eles podem ser induzidos a um erro atrás do outro, com o mais leve empurrão. 5 Em 1939, Joan Crawford, de 1904 a 1977, conseguiu um papel relativamente insignificante no filme As Mulheres, a vendedora de perfumes de classe baixa que rouba o marido de uma mulher elegante representada por Norma Shearer. Crawford e Shearer eram também grandes rivais na vida real. Shearer era casada com o produtor de cinema Irving Thalberg, que sempre conseguia lhe arrumar os melhores papéis. Crawford a detestava por isso e por causa de sua arrogância. Thalberg tinha morrido em 1936, mas, para o desgosto de Crawford, o estúdio ainda mimava Shearer. Todos em Hollywood sabiam de sua antipatia mútua e estavam esperando o confronto final. Mas Crawford era a consumada profissional no set e mantinha as coisas em um nível civilizado. As personagens de Crawford e Shearer em As Mulheres dividiam apenas uma cena, o clímax do filme, quando Shearer finalmente vai pedir satisfações a Crawford a respeito de seu caso com o marido dela. O ensaio foi bem, como foi a filmagem de base, a master shot, mostrando as duas atrizes as representando juntas. Aí chegou a vez dos close-ups. Claro que Shearer foi a primeira. Crawford ficou sentada em uma cadeira fora do alcance da câmera, dizendo suas falas para Shearer. Muitos atores deixavam um assistente ou o diretor encarregado disso, enquanto iam descansar no camarim, mas Crawford sempre fazia questão de ler o texto ela mesma. Crawford na época estava fazendo uma manta de tricô e, enquanto dizia seu texto, ela tricotava com toda a fúria, depois parava na hora de Shearer responder. Nunca olhava Shearer nos olhos. O barulho das agulhas estava deixando Shearer louca. Em um esforço para não ser grosseira, Shearer disse: Joan, querida, seu tricô está me distraindo. Fingindo não escutar, Crawford continuou tricotando. Finalmente Shearer, mulher famosa por sua elegância, perdeu o controle. Ela gritou com Crawford, expulsando-a do set de volta ao camarim. Enquanto Crawford se afastava, ainda sem olhar para Shearer, o diretor do filme, George Cukor, correu para seu lado, mas Shearer mandou que ele voltasse. Sua voz tinha um tom amargo que ninguém ali conhecia e de que poucos se esqueceriam. Não era seu estilo.